Salve, galera! Estamos chegando! Segundou, estamos no ar, estamos juntos, começando uma semana crucial, que o Fluminense pode terminar, né, dentro da zona de classificação direta da Libertadores. Resultados de ontem agradaram, ajudaram. Botafogo não venceu na rodada, a Bahia também empatou e o Fluminense conseguiu tirar 2 pontos dos adversários, porque ele venceu, os outros 2 empataram. O Fluminense está a 1 ponto do Botafogo, que hoje é o primeiro dentro do G5, que no momento é o que classifica para a vaga direta de Libertadores. Pode acabar virando G6, dependendo da Copa do Brasil, se o Cruzeiro for campeão. Se o Fluminense for campeão, não precisa nem de vaga no Brasileiro, já ele classificaria direto via Copa do Brasil. Mas se for o Cruzeiro, o G6 também classifica. Hoje o Fluminense é o 6º colocado. Amanhã já tem jogo contra o Grêmio e 2 dúvidas no time, né? 2 dúvidas. Canóbio tá fora e o camisa 9. Quem será o camisa 9? Será o de sempre ou será John Kennedy com um novo penteado, com um visual novinho em folha, que eu vou mostrar para você? Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e gol! Minha gente, é tapete Grená para você no canal Ilan FC. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Falta o quê? Estamos a caminho dos 100 mil, me ajuda, não custa nada. Se inscreve, larga o like, é importantíssimo. Deixa o hype aí embaixo também, é tudo muito importante. Me dá essa moral aí, tá, galera? Ó, deixa eu beber minha aguinha aqui primeiro. Chegou a vazar a água aqui, tá tão gostosa, tá tão gelada. Esse aqui é o meu copinho, meu copão, né? É o copão Vibe da Golcase, esse aqui é comemorativo dos 100 gols do Germancano pelo Fluminense. Conserva sua bebida gelada por muitas e muitas horas, tá lá na promoção no site. Quer ver minha coleção de capinhas, de cases? Olha aqui, ó. Primeiro eu vou mostrar o que eu tô usando atualmente, ó. Novinha, ó. Bacana, né? Personalizada. Case de altíssima qualidade, tá no meu celular, mas eu tenho outras, eu vou trocando, ó. Ó, uma, outra. Essa aqui ainda nem usei, ó. Tá com etiqueta e tudo, comemorativa do Fábio, do recorde do Fábio. Essa aqui eu tava semana passada, do Cartola, com o meu nome. E outra aqui comemorativa do Campo. Tá esperando o quê? Só tem capinha top, tudo maneiríssimo, tudo licenciado oficial no site da Golcase. Entra pelo primeiro link na descrição desse vídeo. Usa o meu cupom GOILAN, compras a partir de R$ 99,00, você tem desconto extra com o meu cupom. Então pode entrar pelo QR Code, pelo link na descrição desse vídeo, para você se dar muito bem lá na Golcase. Essas capinhas aí, compra uma, leva 2. Acaba saindo por menos de R$ 25,00 cada uma. Cara, não tem nem o que pensar. Não é capinha de camelô, negócio top. Tá bom? Vai lá no site, usa o meu cupom aqui pelo primeiro link na descrição desse vídeo. Bom, rapaziada, Fluminense joga amanhã contra o Grêmio, mas o novo presidente, Matheus Montenegro, eleito no sábado à noite, por capote, né? Por uma diferença bastante expressiva, num recorde de votos nas Laranjeiras, já está projetando o futuro. Mas é um futuro, por enquanto, meio distante, né? Do Fluminense. Tem uma matéria aqui no GE que mostra o seguinte: veja a imagem do projeto do Fluminense para a reforma do CT Carlos Castilho. Nova gestão pretende ampliar as instalações do centro de treinamento. O Fluminense inicia um novo ciclo com promessas de modernização e estruturação com a eleição do novo presidente. Entre os principais compromissos da campanha está a ampliação da reforma do CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Né? Só ler mais umas informações. Faz parte de um pacote de modernizações que também inclui a reforma do Estádio das Laranjeiras e da sede social, através da operação urbana consorciada para venda de potencial construtivo e capitalização de reformas de clubes de futebol. O projeto prevê a expansão ainda do terreno atual, que conta com 33 mil metros quadrados, por meio de aquisição de imóveis vizinhos ao centro de treinamento. Então o Fluminense pretende comprar terrenos ali vizinhos ao CT, que fica ali ao lado da comunidade Cidade de Deus. Com isso, o espaço poderá abrigar mais campos de treinamento e estruturas de apoio. Além da conclusão do CT, o projeto também prevê foco em hotelaria e administração. O probleminha aqui disso tudo está aqui, ó. O probleminha está aqui, mais para o fim do texto. Tá mais aqui, ó. O projeto de lei tem algumas especificidades. Ele tem 120 meses, 10 anos para a conclusão do projeto, depois da lei ser publicada. A área
total para venda de potencial é de 103 mil metros quadrados, a maioria das áreas receptoras e da zona oeste da cidade. Então, gente, 10 anos, tá? Para a conclusão do projeto. Aí, confesso que eu fiquei desanimado. Vai começar a reformar agora, então o Fluminense vai ter um CT novo ano que vem ou daqui a 2 anos? Não. Projeto para 10 anos. Eu não me lembro de terem falado isso aí antes da eleição, né? Mas agora pipocou a informação. Curiosamente, depois da eleição. Olha aqui algumas imagens de como deve ficar, né, depois da reforma, se for, obviamente, cumprido o projeto. São fotos não, né? São projeções, são artes de como ficaria o CT novo do Fluminense após a reforma. Mas confesso que para daqui a 10 anos, ou 8 anos, ou 6, ou 5, confesso que não tem nem como opinar. Isso para hoje seria legal, né? Mas não dá para demorar isso tudo. Não dá para achar que 10 anos é um tempo razoável. Não, é muito tempo. É muito tempo. Para fazer isso aí tem que fazer para ontem. Tá? O Fluminense já tem uma estrutura hoje boa. Não é top dos CTs do Brasil, mas está num bom nível. Já é um grande upgrade em relação ao que tinha anos atrás em Laranjeira. Mas vamos aguardar. Né? Pelo menos a gente viu aí as imagens do que pode se tornar o CT do Fluminense. Sonhar não custa nada, né, gente? Mas, sonhar também com vaga direta na Libertadores, por que não? Só que o Fluminense não vai ter Canóbio para esse jogo de amanhã contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Gente, parênteses aqui. E o Inter, hein? Com Abelão. Abelão pegou o Inter, pegou o rabo de foguete para 2 jogos para tentar salvar o Inter. Inter pega o São Paulo fora, lá na Vila Belmiro. São Paulo precisando de ponto, porque na luta por vaga indireta na Libertadores. E depois fecha contra o Bragantino em Porto Alegre. Mas não basta ganhar um jogo, não basta só ganhar do Bragantino, não. Ele iria a 44, e o 44 está longe hoje de garantir fuga do rebaixamento. Então o Inter precisa pelo menos empatar com o São Paulo fora e ganhar depois do Bragantino em casa para ir a 45, que aparentemente deve salvar, se conseguir isso aí. O Abelão pegou esse rabo de foguete arriscadíssimo, né? Sei não, hein? Acho que o Inter está muito ameaçado. Real. Coisa real. Ele tomou de 5 do Vasco no Rio, ainda piorou o saldo dele, complicou tudo ali. Bom, mas o adversário do Fluminense é o Grêmio, né, gente? É o Grêmio, e sem Canóbio, que levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o São Paulo. Para mim, a melhor atuação do Canóbio com a camisa do Fluminense. Além dos 2 gols que fez, um de pênalti, outro de bola rolando no segundo tempo, o Canóbio errou quase nada. Porque geralmente ele corre muito, ele se entrega muito, ele participa muito, ele é um cara com muita intensidade, tudo isso aí eu sempre reconheci, marca muito, mas ele erra mais do que acerta em jogos em que, mesmo assim, ele é considerado um cara relevante, porque sim, ele participa muito do jogo, é de fato, ele participa de 30 lances, em 40 lances em cada jogo, e mesmo que ele erre 25, ele acertou 15, então ele é um cara muito notado em campo, é verdade, mas isso não aconteceu no jogo contra o São Paulo, porque ele acertou quase tudo que tentou. Eu não sei, deve ter participado de novo de 30 lances, acertou 25 no mínimo. Ou mais do que isso até. Para mim, o grande erro dele no jogo, ou o único erro relevante, foi ter perdido aquele gol no fim do primeiro tempo. Cara, gol aberto. Ele, o goleiro, uma bola de presente que ele recebeu e ele quis chutar pelo alto, acabou acertando o travessão, perdeu o gol, o Canóbio. Mas tirando isso, fez uma atuação muito boa, a melhor desde que ele chegou ao Fluminense. E vai estar ausente pela primeira vez sob o comando do Zubeldia, não vai para o jogo. Não vai porque levou o 3º cartão amarelo. Quem substitui, hein? E quem vai ser o camisa 9? Vou tentar começar a responder mostrando as imagens do treino de hoje de manhã, tá? Dia 1º de dezembro, último treino do Fluminense, agora pela manhã, sol escaldante no Rio. Vamos para as imagens do treino dessa manhã no CT Carlos Castilho. Vamos lá. E, gente, tem novidade, tá? Tem uma novidadezinha. Vamos botar aqui, ó. Peraí, galera. Agora sim. Vamos ver as imagens? Primeiro o Canóbio, né? Que não vai jogar. Aí vai ter muita foto dele também. Ele cabelo maravilhoso, né, gente? Aí o Canóbio, que virou uma peça realmente hoje crucial para o Fluminense. E quem é esse aí, hein? Tá reconhecendo? Hã? Penteado novo, né, galera? Ó o urso aí, ó. O urso tá todo, né, galera? Rapaziada, o urso entrou. Primeiro errou um lance, fez um corta-luz lá meio esquisito no jogo. Ó a categoria do urso, ó. E de penteado novo. Curtiu? Eu curti, achei maneiro. Demorei um pouquinho a reconhecer vendo as fotos aqui. Tá aí o Canóbio novamente. O urso tem chance de ser titular, vamos falar disso. Ó o Keno aí,
que é outro que tem chance de ser titular também. E esse aí tá até sorrindo, né, galera? Pois é, o Soteldo pela primeira vez participou de lance de gol do Fluminense. Teve participação direta, deu assistência no gol do Serna, o 6º gol contra o São Paulo. Tá aí mais do Soteldo, Canóbio. Primeiro aí, né, aparecendo os caras que são os protagonistas dessa briga no ataque, dessa disputa aí. Mais do John Kennedy. Olha o cabelinho com bigode. Vai dar o que falar esse cabelinho dele, hein? Penteado novo, tá com personalidade o moleque, não tá? Também, né, ganhou segurança, ganhou confiança depois do último jogo. Mas daí do Keno é outro que tem chance, né? Pode ser titular. Serna. Kevin Serna fez um jogo bom, na minha opinião, contra o São Paulo. Ele erra um pouco mais do que o Canóbio, né? Samuel Xavier tá numa fase muito boa. E esse aí, minha gente, o que vocês acham, hein? Everaldo, rapaziada. Ainda dá pro Everaldo? Ainda tem paciência pro Everaldo? Eu não tenho mais não, cara. Numa boa, não tenho mais não. Guga, vambora, vamos em frente, vamos ver mais fotos aqui. Treino dessa manhã. Olha aí o urso de costas. Canóbio sorrindo. Mais do urso. Pessoal lá, o fotógrafo do Fluminense gostou. Gostou das fotos do urso, né? Gostou do penteado. Mas aí, ó, estileiro, hein, galera? Que estilo, hein? Foi bem o JK, tá maneiro. Tá aí o Renê. É bom de bola, não? Hein? É bom de bola o anão argentino? Joga muito, né, o Acosta, né, galera? Otávio ali. Ganso entrou bem no fim do jogo contra o São Paulo. Acabou até dando a pré-assistência no último gol. Entrou bem. Jogou alguns minutos apenas, né? Mas eu acho que pode ter mais minutagem nesse jogo contra o Grêmio. Será que tem chance de começar o jogo? Acho que não, né? Mas ele dá para arriscar que ele vai entrar no segundo tempo de novo. Acho muito provável. Mais um pouquinho das fotos. Serna. Tudo foto de agora de manhã, tá, gente? Agora há pouco, treino dessa manhã, quase 40 graus no sol no Rio de Janeiro. A galera suou firme lá para ir a Porto Alegre e, por que não, tentar a vitória. Nem se voltar com a vitória, dá um passo gigantesco rumo à classificação direta para a Libertadores. Bom, vamos lá, vamos falar aqui das possibilidades. Primeiro, Canóbio. Informação do GE, tá? Soteldo é o favorito para ocupar a vaga do Canóbio. Eu procurei tentar essa informação também, eu não consegui confirmar essa informação. Mas para mim ela faz sentido. Por quê? Porque o Soteldo entrou no jogo contra o São Paulo e foi bem. Foi bem. Pela primeira vez foi bem, né? Ele entrou faltando, sei lá, 15 minutos e conseguiu 2 jogadas ali no fim, quase que seguidas, que se transformaram em possibilidade grande de gol. Tudo bem que o São Paulo não estava marcando, os caras estavam dando um latifúndio de espaço, ninguém pegava ninguém ali, né? Mas ele foi ali, ele aproveitou o espaço 2 vezes em jogada de linha de fundo, conseguiu o cruzamento, numa delas saiu o gol do Serna na segunda. Então o Soteldo entrou bem nesse jogo. Não dá para não dizer que jogou bem, que conseguiu ali dentro dos minutos que teve ser útil, deu uma assistência. E é claro, para mim, está muito claro, que o Zubeldia tem uma preferência pelo Soteldo sobre, por exemplo, o Keno. Dá até para a gente entender por quê, o Keno é muito mais velho, o Keno já teve as oportunidades dele, mas o Soteldo, antes de ficar de castigo, depois de fez aquela postagem, meio que dando uma debochada da torcida, lembra disso? Que ele falou, tô aqui tranquilo, tô super preocupado, estava na piscina dele. Aí ele ficou de castigo, uns 5 jogos sem entrar, mas depois disso ele voltou a ter as oportunidades na frente agora do Keno, principalmente em jogos fora de casa, e contra o São Paulo foi uma exceção, o Fluminense estava jogando em casa, mas já estava 5-0 o jogo, então o Zubeldia arriscou botar ele em campo. A questão é que, para mim, parece ser a preferência assim, do Zubeldia, o Soteldo. Acho que faz sentido, principalmente depois do jogo, né, dos minutos que ele jogou bem contra o São Paulo. Quais seriam as outras opções? Keno, que a gente viu aí, e outras muito menos votadas, né? Riquelme e Felipe, que infelizmente não tem sido utilizado. Acho que ele poderia até ser titular no jogo de amanhã. Acharia uma escolha muito legal, ousada até do Zubeldia. E tem o Santi Moreno, que é um cara também que parece que veio para não jogar. Continua lá atrás na fila. O Riquelme e o Santi jogam pela direita, poderiam ser substitutos perfeitos ali, sem ter que mexer na estrutura. Mas se for Keno
ou se for o Soteldo, o Serna vai ter que jogar do lado direito, vai ter que passar para o outro lado, para que um desses dois entre. E eu acho que esses dois são exatamente os favoritos, tanto Soteldo quanto Keno. E aí entra outra questão da camisa 9. Ele vai de Everaldo, que foi titular nos últimos jogos, ou vai de John Kennedy, que tinha sido titular 3 jogos consecutivos, acabou perdendo espaço para o Everaldo, e o Everaldo entrou e não fez nada, de novo. Everaldo está 17 jogos sem marcar gols nas partidas em que atua. 17 jogos seguidos. O John Kennedy entrou no jogo contra o São Paulo e fez um gol de John Kennedy. Um lindo gol, um tapa onde se livrou ao mesmo tempo de 2 marcadores e fez naquela altura ali. Foi o 4º gol do Fluminense. Acho que ele deu um passo importante para a possibilidade de ter a vaga amanhã. Tentei apurar também, não consegui a informação de quem será o titular ou de qual é a tendência, mas aí é uma dedução minha. Acho que ele vai de John Kennedy. Acho que o Zubeldia vai trocar o comandante do ataque, inclusive interpretando o que ele falou depois do jogo contra o São Paulo na coletiva. Para mim, deu a entender que ele poderia reconsiderar uma oportunidade para o John Kennedy. E, gente, estamos falando de uma coisa lógica, né? Se o centroavante que ele escolheu, embora estivesse ajudando taticamente, que é o Everaldo, é um cara que minimamente não consegue cumprir a função principal de um centroavante, que é fazer gols, embora ele seja importante taticamente, mas o cara não consegue fazer gol. Ele tem alergia, ele tem uma incompatibilidade absoluta com o fundamento fazer gols, que é exatamente o principal fundamento do centroavante. Para mim, se o outro que entra na hora corresponde ou demonstra algo diferente disso, como mostrou o John Kennedy, que fez um lindo gol, não foi um gol só que ele estava ali, né? A bola veio limpa e ele botou para dentro. Não, ele fez um lindo gol de centroavante, que sabe jogar, que sabe driblar. Não vinha tão bem também o John Kennedy, está precisando de sequência, está precisando de ritmo de jogo. Sim, também não estava convencendo. Mas ele deu um sinal, ele deu aquele, tô aqui, sei fazer gol, deu o cartão de visita dele. Eu acho que a tendência é que ele dê essa oportunidade ao John Kennedy no jogo de amanhã. E vou te dizer, tomara que dê, né? Qual é a opinião de vocês? Bota aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!